Chega a notícia urgente aqui agora, trazida pelo Daniel Adjuto. Atenção, a informação em primeira mão do Daniel Adjuto. O Ministério Público, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, o homem que representa a Procuradoria-Geral da República no Tribunal Superior Eleitoral, acaba de protocolar uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por fala a embaixadores. A apuração do nosso âncora do Live CNN, ele acabou de obter em primeira mão a representação do procurador que representa a PGR dentro do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por conta da fala de Bolsonaro aos embaixadores. A representação é muito longa, ela tem 23 páginas. Eu compartilhei no grupo aqui com os nossos colegas. O Procurador-Geral Eleitoral, ele lista falas do Bolsonaro, trechos, né? Dizendo que a polícia fez isso, que teve aquilo outro. E aí ele fala, olha, qualquer manual de direito constitucional mostra que a liberdade de expressão, começa o representante de Augusto Aras no TSE, não é um direito absoluto. Ainda mais quando invocada para comunicar notícia, fatos, narrar eventos, expor fenômenos. Ela encontra limite na verdade. É o que escreve o representante de Augusto Aras sobre a fala de Jair Bolsonaro. A liberdade de expressão, ainda mais quando invocada para comunicar notícia, fatos, narrar eventos, expor fenômenos, encontra limite na verdade. Admite-se graduações diversas, conforme as circunstâncias, que a exposição equivocada esteja coberta pela garantia individual. Mas se o que está sendo dito foge ao escopo da própria realidade, né, está fora do campo da liberdade de expressão. Mais adiante, ele vai trazendo que a inaceitável hostilidade à verdade não se restringe só às hipóteses em que a afirmação afronta abertamente os fatos. Não é menos grave o decalque de fatos fora do contexto em que se deram, fora do contexto em que se explicam. O resultado é o mesmo, né? Desinformação. Segue aqui o procurador que representa a PGR no TSE contra a fala de Bolsonaro. Ele diz o seguinte: as passagens transcritas, as passagens que mostram a fala de Bolsonaro, integram um conjunto de assertivas, ou seja, de falas, né, que compõem o propósito de desacreditar a legitimidade do sistema de votação. É o que diz o vice-procurador-geral eleitoral sobre a fala de Jair Bolsonaro. De novo, essa apuração, esse documento chega ao 360 por meio dele, Daniel Adjuto, a quem agradeço, né, meu querido, publicamente. Ele diz claramente, o MPE, o PGE, o Procurador-Geral Eleitoral, as passagens têm o propósito claro de desacreditar a legitimidade do sistema de votação que está empregado nas eleições e que tem sido utilizado desde 1996. E aí ele fala, incentiva contra a confiabilidade das urnas. E aí ele vai desmontando. Eu vou pedir, Edu, para quando você puder, você colocar o Leandro e a Renata aqui comigo. Ele vai desmontando, essa é a primeira ação concreta sob a gestão Aras, a essa fala do presidente da República a embaixadores de repercussão internacional. Eu chamo sua atenção, eu até colocaria aqui, minha querida Nath, confirma aí com o nosso pessoal, vale breaking news, essa é uma notícia importante, é a primeira vez que Augusto Aras, ou alguém indicado por ele, como é o caso de Paulo Gonet, o vice-procurador-geral eleitoral, age formalmente contra o presidente por conta da fala que escandalizou uma parte significativa do mundo, não só o Brasil, e que vai ter repercussão fática também amanhã com atos pela democracia. Ele vai derrubando, Renata e Leandro,
todas as afirmações do presidente. E aí quem fala é o Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet. Ele diz: a afirmação da existência de casos de urnas que seriam o número do candidato à revelia do eleitor, isso jamais foi documentado, diz o Procurador-Geral Eleitoral. O representado, que é Bolsonaro, diz que teria vídeos que comprovariam, mas nunca os apresentou à Justiça Eleitoral. Numa live em julho de 2021, veja como o tema não morre, anunciada com a promessa de que seriam apresentadas provas de fraude, essa live, escreve o representante de Augusto Aras, encerrou-se com a admissão de que tais provas não tinham sido obtidas, tudo se reduzindo a indícios. O TSE expediu desmentido formal, explicando que os vídeos foram submetidos à avaliação de peritos, que comprovou que eles foram editados, que as mídias haviam sido montagens, né? Esses vídeos eram montagens e ainda assim, não. Quanto à versão, obrigada, Edu, está trazendo aí na sua tela esse trecho. Quanto à assertiva de que um hacker teria invadido o sistema de informática do TSE, o pronunciamento se dirige a fazer crer que, por isso, o sistema de votação seria vulnerável. Vem aqui. Consta do pronunciamento a afirmação de que um grupo de invasores puderam até mesmo excluir nomes e mais trocar votos de candidatos, foi o que disse o presidente. E aí vem a Procuradoria-Geral da República. A ilação, além de não corresponder a fatos apurados, insufla dúvida imprópria e descrédito. Enquanto eu trago outros trechos, eu quero ouvir a Renata Agostini. Renata, é importante, é breaking news, um momento em que pela primeira vez Augusto Aras toma uma medida formal contra essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que escandalizou uma parte do mundo. Ministério Público Eleitoral, então, se mexendo, como nos traz Daniel Adjuto, e a leitura dessa peça, ela é muito reveladora, porque há uma preocupação do Ministério Público aqui, primeiro, de mostrar que não é novo o que o Bolsonaro disse, mas isso acontece agora num período de proximidade eleitoral e isso faz com que seja diferente e sim, o Ministério Público tem de olhar. Segundo aspecto, há uma intenção a partir do que está analisando o Ministério Público, sim, de confundir as pessoas. E como que eles sustentam essa afirmação? Porque eles vão ali rebatendo o que o presidente disse durante esse encontro com os embaixadores. Dani estava agora explicando para vocês uma parte do que eles estavam rebatendo, né? Sobre o caso da invasão ao sistema do TSE. E aí o Ministério Público aqui é muito claro. Olha, gente, desde 2020 a Justiça Eleitoral tem se dedicado a explicar que não houve nenhum tipo de dano ao sistema de votação. Só que o presidente, quando coloca essas informações para a comunidade internacional, ele não faz referência a isso, ele não faz referência às explicações. Ele não explica, por exemplo, que não há conexão entre o sistema que foi invadido e o sistema de votação, as urnas eletrônicas. E aí, por que é importante essa série de desmentidos que o Ministério Público resgata e que já foram feitos pela Justiça Eleitoral? E aí eu trago um trecho, porque eles dizem, olha, esses desmentidos, baseados, né, em dados técnicos, poderiam, isso segundo o Ministério Público Eleitoral, poderiam e deveriam ter sido consultados antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não foram mencionados nem contraditados. Aí eles estão fazendo uma ligação entre o fato de que o presidente volta a falar dados que já foram rebatidos, ele não traz as informações completas e ele o faz num período de proximidade com a eleição, com a intenção, sim, de desinformar. Porque já havia um arsenal de informações à disposição do presidente que deveria ter se informado previamente antes de fazer essa comunicação. Por isso eles falam, não há sentido senão de gerar dúvida infundada em relacionar invasão do sistema, ocorrida em 2018, com risco à integridade das eleições, dada justamente a falta de conectividade das urnas com a internet. A gente já falou tantas vezes isso aqui, né? E, inclusive, tantas vezes que a gente teve que repetir essa explicação porque o presidente se recusa a incluir nas suas falas sobre esse tema essa explicação elementar. E eu achei a forma como ele abriu, olha, a verdade, todo livro que se preze de direito constitucional diz
que a liberdade de expressão não é um limite. Uai, seu app de vídeos curtos.